O nível que eu tô agora, que é de formação, ele é muito diferente do masculino que eu tava nos Estados Unidos, que era mais de escolinha. Que talvez se eu estivesse no Brasil, eu não me tornaria treinadora. A gente realmente acredita que uma pessoa melhor vai ser um atleta melhor. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Maria. E hoje a nossa convidada é muito especial. Ela atua no futebol dentro de campo, mas fora das quatro linhas. Ela é técnica de um time de futebol. E aí você deve estar pensando que ela treina um time feminino. Você está muito enganado. Ela é treinadora de um time masculino, Nadma Skef. Que prazer tê-la aqui. Obrigada pela sua presença e seja muito bem-vinda ao Fala Maria! Poderosa! Poderosa pioneira. É isso, pioneira, que fica ali quase dentro das quatro linhas, né? Às vezes eu entro mesmo. Às vezes você entra mesmo? Não, Não, mas isso aí pioneira a gente fala porque é depois. técnica de time masculino, né? Sim. Eu queria saber, antes de mais nada, que eu acho que é a grande pegada aí da história, você foi jogadora de futebol e parou de jogar super cedo, né? Com 23 anos. Como é que rolou essa transição e por que time de futebol masculino? Infelizmente, na minha geração, na época que eu estava jogando futebol, eu acho que o futebol feminino ainda não estava estruturado, né? E por mais que eu queria mesmo viver meu sonho, eu estava nos Estados Unidos jogando para a universidade. Quando eu me formei, que passa aquele período, né? Seu senior year, acabou, agora vai se tornar jogadora profissional. No Brasil, tanto nos Estados Unidos, as ligas ainda não estavam estruturadas. Naquele ano, até a liga, ela não teve, ela faliu. E eu fiquei, poxa, o que eu vou fazer agora? A única coisa que eu sabia fazer era futebol. Aí me convidaram para começar a dar treino e naquele momento nos Estados Unidos eu estava dando treino para feminino e masculino e para mim não tinha diferença entre mulher ou homem. E por mais que eu falava, eu queria voltar a jogar, eu me apaixonei devagarinho em dar treino, comecei a fazer um mestrado também e a vida foi me levando mais para esse ramo. Qual a diferença, basicamente, entre o futebol feminino e o masculino, na sua visão? Eu acho que eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque tem muitas diferenças aonde você tá, né? Quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre falo, cara, teve muita diferença entre o futebol feminino que eu tive em Boston, que eu tive no sul dos Estados Unidos, que eu tive em Brasília, onde eu cresci, aonde eu fui em BH, no futebol profissional, aonde eu joguei na Dinamarca. O feminino era completamente diferente, a forma que as mulheres tratavam o futebol era completamente diferente. Eu acho que é o mesmo com o masculino. O nível que eu tô agora, que é de formação, ele é muito diferente do masculino que eu tava nos Estados Unidos, que era mais de escolinha. Tem a ver com o contexto social também, sem né? dúvida nenhuma. O contexto social, a cultura do país, como as pessoas enxergam o futebol, se aquilo vai ser uma ferramenta social ou vai ser realmente uma profissão. Eu acho que isso é o que muda e não tanto o sexo, né? Pegando o gancho da formação ainda, voltando um pouquinho, né? Você falou que você começou como atleta de futebol, depois você foi para fora. Mas aqui no Brasil, como é que foi a sua carreira como jogadora? Eu acho que parecido com muitas pessoas. Eu iniciei no futsal, eu sou de Brasília, então hoje em dia o futebol feminino em Brasília está bem estruturado, mas na época não tinha muitos times. O campeonato nacional ele praticamente não existia. Tem o Real Brasília, né? O Real Brasília, o Minas Brasília, e tem outros clubes que vêm, né? O Crespon sempre esteve presente, e tomara que eu não esteja esquecendo de nenhum outro. Mas são clubes que tentam ao máximo, por mais que estejam isolados de forma demográfica, né? Então eu acho que eu fui um pouco... eu sofri um pouco com esse isolamento demográfico. Eu fui parte do futsal. O futsal foi o que me deu bolsa escolar no ensino médio, foi o que me deu bolsa universitária. E aí, com uns 17 anos, alguém me convidou para a seleção brasileira de campo. E aí eu falei, poxa, na minha cidade não tem futebol de campo. Eu amo futsal. E sempre ficou nesse... O que eu faço, O futsal é muito diferente de futebol de campo. Gente, uma vez eu gravei uma Você matéria. sabe jogar futsal? Vai, Eu mas vai joguei falar futsal que a minha sabe vida jogar inteira. futsal. Ai, Então eu quero agora. ver a próxima Essa eu vou daqueles tirar dias daqui do pra bolso. Felipe, pra nossa- Eu tenho até fotos, vídeo. tá? Que não me deixam mentir. Eu joguei... Qual posição? Eu era ponta esquerda. Olha! Não temos mais ponto esquerda no futebol. Você Não, você vê que surpreende tá tanto sempre tempo, né? comigo. Porque Esse fala dia ponta eu esquerda. tava dando aula de manager pra ela. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, gata... Respeita a minha história, respeita a minha história. História, eu tenho várias facetas aí. Você sabe com quem você está ocultas. falando, né? Não tem... Mas o futebol feminino é muito
comum que as mulheres comecem no futsal Sim, e depois sim. façam uma migração Só que é no masculino. muito diferente, porque como agora voltando, eu fiz uma vez uma reportagem que eu tive que fazer uma peneira com as meninas do Vasco. Tá. E eu sempre joguei futsal, vocês não estão entendendo o que é você ir pro campo. Vocês Cresce, confundem com as grande, né? linhas, cara. É surreal. É uma outra difícil. dimensão, né? Aí o técnico viu que eu tava perdidaça, ele falou, cara, fica lá na banheira Imagina. que as meninas vão jogar pra você não pagar tanto mico, fazer um Aí golzinho ficou na ou outro. posição de impedimento, lascou tudo. Mas o futsal, o feminino tem como ser mais predominante no futsal, anos atrás, é muito mais pelo número de atletas disponíveis do que, ou não, pela modalidade, né? Eu acho as duas modalidades maravilhosas, eu acho que tem uma Como é diferença que de você se carreira. adaptou, assim, né? Do futsal Ah, demorou. pro- Demorou. Eu só me adaptei quando eu fui para os Estados Unidos jogar e aí eu só joguei campo. Mas eu sofri muito. A Você parte tinha- física, pra mim, era algo muito diferente. Quantos anos quando você foi para os Estados Unidos? 20 anos. 20 anos, e com 23 você parou de jogar futebol E depois voltei com 28. e voltou a jogar com 28. Isso. Como é que foi esse período? Ah, eu acho que foi bem interessante. Às vezes eu penso assim, putz, se eu não tivesse parado, eu acho que eu ainda estaria jogando profissional hoje em dia, no mais alto nível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho do que eu aprendi no tempo que eu não estava jogando. Como treinadora, nas partes acadêmicas, nos mestrados que eu fiz, nas experiências que eu tive, na forma que eu enxerguei o futebol, tanto dentro de campo como a modalidade. Eu sinto que hoje eu sou uma melhor treinadora por esses 5, 6 anos que eu realmente fiquei fora de campo. E aí você pensa assim, né? Eu sempre achei que eu ia ser jogadora de futebol, minha identidade sempre foi como jogadora. E hoje em dia eu já penso que eu fui uma jogadora para me tornar uma melhor treinadora. Claro. E eu mudo um pouco. Hoje eu me vejo muito como treinadora. Por mais que às vezes eu assim, cara, eu fico muito feliz onde a modalidade está hoje. Eu fico muito orgulhosa de todo mundo. E como se você se tornou uma treinadora? Porque assim, a gente vê no futebol feminino, que é muito mais comum do que no masculino, da gente Sim, ter uma mulher sim. na beira do campo. Mas ainda é restrito, a gente ainda vive uma limitação. De onde que veio essa ideia? Quem era a sua referência? Porque muitas vezes, na narração mesmo do futebol, que a gente vê mulheres hoje narrando, mulheres que não tiveram referência pra falar, cara, eu quero ser igual a fulana. Não tinha. Ou que a Você referência tinha. era masculina, É? né? Não, mas essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que se eu tivesse... Arrasei, tá vendo, gente? Não, mas é engraçado que quando você perguntou, eu nunca tinha pensado nisso. Mas foi a primeira vez que eu pensei que talvez se eu estivesse no Brasil, eu não me tornaria treinadora. E eu acho que eu só me tornei treinadora porque eu estava nos Estados Unidos, que era um lugar onde tinha muito mais abertura para mulheres atuarem nessa posição de liderança. Na base, né? Não na base de uma formação, mas as escolinhas ali tem mais treinadoras, como também o masculino e o feminino é junto até certa idade. Então eu acho que essa abertura de estar claro para mim, pode vir que não tem um problema, eu falei, pô, eu acho que aqui faz mais sentido. E eu fico pensando que talvez no Brasil isso não faria sentido. Tanto pelas referências que eu tinha no momento, que no futebol feminino, na minha época, a maioria dos treinadores ou treinadoras não faziam somente isso como profissão. Então não era uma profissão, né? Era tipo mais um lazer que você estava ali batalhando pela modalidade. Então talvez isso não me encaixava tanto. E falar do futebol feminino nos Estados Unidos é fácil. Falar que ainda, né, a gente quebra barreiras Todo dia. todos os dias, o tempo todo. E lá não. Lá o futebol feminino é o futebol feminino. O futebol masculino, ele é menor, né, acho que em todas as proporções. Então, viver lá, para você, ajudou muito, né, nessa sua formação, principalmente. Sim, eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem quando você vivencia o futebol feminino num lugar que aceita, né? A família aceita, a população aceita, mas por mais que pareça que o futebol feminino lá é maior, eu acho que em certos momentos ainda não é, em termos de categoria de base, profissionalismo, quantos contratos profissionais as meninas têm. No masculino ainda tem muito, assim, lá ainda tem base de times profissionais e tem mais times profissionais do que no feminino. Então, quando a gente pensa assim em alto nível, o feminino, não da seleção americana, mas o feminino ainda está com menos investimento que o masculino. Quando a gente pensa em meninas envolvidas no esporte, sem dúvida nenhuma, o futebol ele é um dos primeiros esportes escolhidos por uma criança. O que aqui, né, já se torna o contrário, né? E que a gente está melhorando, as meninas estão jogando. E como que eu digo, no dia a dia, em relação a hoje, a se bancar, a ser uma treinadora no universo completamente masculino, que é a beira do gramado? Só para a gente também, em cima dessa pergunta da Yara, para a gente complementar, hoje você é técnica do Esfera Futebol Clube, né? É um clube do interior, vamos falar muito sobre isso também, Sim. porque você é uma formadora Sim. de atletas, né? Sim. Em relação a me bancar, eu acho que é muito mais fácil no Esfera. Eu acho que em outros lugares seriam muito complicados. E toda vez que a gente sai do centro de treinamento, a gente tem uma vivência em algum campeonato, dependendo de onde,
É aí que eu lembro a dificuldade que é. Tanto eu perceber que eu sou a única mulher no ambiente e eu sentir que eu sou a única mulher no ambiente, porque no Esfera, às vezes, eu não sinto que eu sou a única mulher no ambiente, né? Como também em termos de preconceitos que eu sei que existem, mas no Esfera isso é muito sutil, assim, não acontece. Então, quando acontece, realmente é um processo de construção, de desconstrução mesmo, da gente aprender junto. Então, o me bancar foi muito mais fácil. Claro que todos os dias ainda são pessoas que sempre trabalharam no masculino, pessoas que não têm esse convívio, mas o clube ele é muito unido para mudar isso. Que treinador você é fã? Assim, que você fala? Treinador ou treinadora? O que você quiser, que você olha, porque no Brasil é muito mais fácil hoje a gente falar de treinador, mas de uma forma geral. Independente de gênero. Independentemente de gênero. Engraçado que a gente estava falando sobre como as pessoas que a gente conhece na vida real, nossos ídolos, né, e os nossos ídolos. Eu acho que eu admiro muitas pessoas que, por exemplo, a Emma, né, que agora foi para a seleção americana. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela há uns 7 anos atrás nos Estados Unidos, na época que o Chelsea era o Chelsea, mas a liga inglesa feminina ainda não estava grande, e você vê que realmente ela é uma batalhadora da modalidade. A Serena, que ganhou muita coisa, e claro, né, aqui no Brasil tenho amigos pessoais como o Jonas, eu estou admirando muito o trabalho da Rosana, a gente tem outras treinadoras e outros treinadores no Brasil que também fizeram muita diferença. E aí tem os ápices, né, que são pessoas que a gente não conhece. Aí tem um Pep Guardiola da vida. Desculpa, a Yara conhece bem. Eu achei que você ia falar dele. Não, Ela me deu a deixa Ela assim, Mas tomou café com ele recentemente. Aqui, ó, olha eu aqui, ó. favoritado. Aqui, Você ó. sabe, quando eu fui entrevistar a Pepe Guardiola, eu tava com tudo em inglês, né? Porque era a entrevista do City. Eu tava com inglês. Aí vem um assessor, ele vai falar com você, mas pode ser em espanhol? Eu falei, peraí, me dá 2 minutos que eu tenho que fazer a maquininha da cabeça aqui pra voltar. Mas é muito legal ver isso, que você fala dessas referências, mas ainda entender que existe uma barreira muito grande dentro do Brasil em relação a isso. Você acha que ainda existe um preconceito a ter uma mulher na frente de uma equipe masculina? E eu já queria de Série A? aproveitar também que tem a ver o que eu vou perguntar com relação a Estados Unidos e Brasil. Assim, você sentiu muita diferença com relação à entrada ou essa questão do machismo? Abertura, né? Demais, demais. Eu acho que até mesmo nos Estados Unidos ainda não tem mulheres trabalhando em clubes formadores, tá? Então isso tem que estar claro. Por mais No que pareça, masculino? no masculino, não tem. Ou talvez esteja. Aqui eu você é a não sei. única? Não sou a única. No masculino? Em São Paulo, talvez. Mas não tem. Mas alguém me falou que tem alguém em São Paulo também que, se for você, me avisa, me manda mensagem. Manda uma mensagem vamos pra tomar um gente. café, que eu sei que existe, você tá aí. Então vem, mas. Vamos se juntar. Não, tem a Nívia, né, que por muito tempo tá aí antes de mim, trabalhando nos times do Sul, no Chapecoense. Existem também outras treinadoras, acho que talvez no Rio de Janeiro. Mas até nos Estados Unidos, isso não é tão comum. Quando a gente chega num alto nível, isso não é tão normal. Então, tanto no universitário masculino, como também no profissional masculino, como nas formações de base masculina. Não tem tanto. Então, quando eu entrei aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu pensava, eu juro para você, que era impossível. E várias vezes nas minhas conversas, as pessoas falavam, não, de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Você não vai? Não. E eu conversava com alguns amigos jogadores e que às vezes chegavam a elogiar o meu conhecimento, elogiar, né, a forma que eu dava treino, e falavam assim, pô, que legal. Eu falei assim, tá, mas e aí? Se eu fosse sua treinadora quando você era mais nova, você ia gostar? Ele, não, Nájima. E eu, E olha que o que ela tem é currículo. A mulher estudou na Espanha, gestão de futebol e mais um sem fim de cursos aí, mesmo assim, né? E a pessoa nem entende, assim, tipo, por que aqui não, né? Você foi buscar, você foi se aperfeiçoar, você ainda estuda, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre esse mestrado, né? Johan Cruyff, chiquérrima, né? Na escola dele, que você, na faculdade, né? Enfim, é um curso, na verdade, dele. Antes disso, como que o Esfera surgiu na tua vida? E você acabou de falar também sobre você lá não sentir tanto preconceito, é sutil. Você trabalha com outras mulheres? Sim, muito. Então, a beleza do Esfera, né? A beleza do Esfera é ótima. Vamos falar de Esfera, vamos falar a beleza do Esfera. O Esfera surgiu, eu encontrei o antigo diretor de futebol, Gabriel Singer, e ele comentou comigo num evento, falou, eu tô trabalhando num clube novo de formação, de base, e a gente tem o intuito de contratar mulheres. Aí eu, ele tá bom. Aí passou meses e tudo mais, aí ele falou, vai ter o processo seletivo, então vamos falar sobre isso. Eles gostariam de contratar mulheres, mas teve um processo seletivo. Teve um processo seletivo de mais de 700
candidatos. E eu tive a honra de passar, assim, tive o privilégio de passar nesse processo seletivo. Ou seja, não veio com isso, passou porque era mulher, Não, era um não, privilégio, de jeito- essas coisas. Não, Não, passou não porque teve, tava não lá. teve. Eu tava porque admitindo mulher, meritocracia. Mas a Aí. diversidade, ela faz parte da gestão do Sim. clube. Então, isso era importante que tivesse uma representatividade em todos os setores. Então, eles tinham sim, e eles queriam, naquele momento, contratar mais mulheres, ainda querem contratar mais mulheres, né? Só que, se cabe no processo seletivo, não encaixa com o nosso perfil, com o que a gente quer, não interessa. Então, mas a gente quer sim. Então, a gente tem mulheres na parte de diretoria, a gente tem mulher no departamento de psicologia, no departamento médico, no departamento técnico, a gente tem mulheres na parte administrativa, a gente tem mulheres praticamente em todos os departamentos. Legal. Legal Não, demais. É assim todos que os as coisas departamentos. mudam de verdade. E né? eu escrevendo até o projeto da Johan Cruyff, eu estava tentando computar, né, quantas mulheres tinham. Se eu não me engano, de 48 funcionários que a gente tem agora, 18 são mulheres. Ótimo. Então, a gente tem o intuito de ter mais mulheres em posição de liderança, mas neste momento ainda é quase, né, 30%. Show de bola. E em relação à formação, né? Sub-14 até sub-20 lá? Isso, Você trabalha com sub-14 Sub-14. hoje. Como é que é? Ah, maravilhoso. Eu adoro. Já é meu segundo ano com essa categoria. Você trabalha com um bando de Gabrielzinho. Meu filho tem 15. Mas assim, Acabou de fazer 15. Adolescência Olha, batendo na você porta. realmente Um tá de bando de parabéns, viu? Tá Cara, de mas parabéns. Eu adoro. Eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente em todas as outras categorias, em algum tipo de auxílio e colaboração, mas à frente, como treinadora, é o Sub-14, é o meu segundo ano. E eu tô completamente apaixonada, assim, por esse momento da vida do atleta, assim, o primeiro ano alojado, como ele enxerga o futebol. Então, muito do que a gente acredita nessa categoria é manter a paixão dos atletas, porque realmente é um ambiente profissional. Eles têm ajuda de custo, eles recebem, eles têm programação, eles têm jogo, é competitivo. Tem todo um ambiente que é mais do profissional. Só que a gente, nessa categoria, a gente tira um pouco essa pressão, esse peso. O Esfera é um lugar onde a gente quer formar o atleta durante muitos anos, a gente sai da parte que é do menino seu, né? Um processo dispensável, não é tão simples. Na minha categoria, a gente não dispensa com facilidade. Então, a gente tenta dar para o atleta um ambiente de muito conforto, de muito carinho e de muita paixão pelo futebol. Tudo tem muito sobre paixão. Amar eu falo, né? Esse lugar ainda tem que ser o lugar onde você é mais feliz, porque o futebol, para mim, é onde eu tô mais feliz. Porque é o começo do sonho deles, É o começo né? do sonho. Então, a gente é a boa experiência, né? Ele tem que exatamente. Tem que ser a boa Acolhimento, ali. acolhimento. Literalmente. né? É o acolhimento. É o Saiu de acolhimento. casa, saiu da Exato. família. É É uma tudo muito criança novo. ainda, É uma né? criança. É uma criança. E Então, é tudo... um encaminhamento também é Sim, importante. aí claro, né, a gente também sabe que é uma idade muito sensível em termos de comportamento, em termos de absorção de conhecimento. Então, é uma categoria que a gente não só pensa nos resultados dos jogos, no que a gente está querendo, mas também na capacidade que a gente tem de influenciar a vida dessa criança. E claro, né, se esse jogador chegar no mais alto nível, a capacidade que ele tem de influenciar em todos os lugares que ele tiver. Isso é bem claro pra gente. Mas me diz uma coisa, é fácil disciplinar essa gurizada de 14 anos? não assim, tenho- porque eu vou te comigo não falar tem que outra eu opção. tenho e lá em casa já é É difícil. diferente, um né, só. mãe? Eu não sou mãe, Agora então... imagina o grupo. Eu deixo isso bem claro pra eles, eu não sou mãe de ninguém. E começou por aí, Você é não brava? sou mãe de Você ninguém. qual que é seu estilo? Qual é a sua didática? Por favor, que eu tô é interessada. brava, você é aquela que é mãezona, você é aquela que corrige, que chama no cantão. Não, peraí, não vou E expor. como é que você lida com esses adolescentes? Eu adoro. Não, eu adoro. E sabe por que eu adoro? Quero umas Pessoal, dicas. isso Por favor, fala pra Mas mim aqui aqui com que eu a vou mãe, anotar. Cris, com a mãe é tudo mais difícil. diferente. mãe É é mãe, né? Não mãe, tem jeito. Manha, né? manha. Bom, eu acho Manha. que tem certas coisas que é muito claro, assim. Eu me vejo muito neles, assim, em relação de ter essa oportunidade de viver o sonho e ter toda a estrutura disponível. Eu acho que pro futebol feminino, se a gente tivesse isso, nossa senhora, Melhor meu dos Deus do mundos. céu. Eu não sei te dizer a quantidade de melhores jogadoras do mundo o Brasil ia ter. Não, sem brincadeira. E eu fico muito feliz nos clubes que já tem essa Legal. proposta. Porque Mas tem por que clubes. você acha? Qual que é o diferencial? A estrutura, a capacidade dos profissionais, o quanto que você consegue controlar a alimentação, que é um dos maiores problemas no futebol feminino, né? Porque se ela não... o futebol feminino, ele não te dá muito dinheiro, né? Então, a gente sabe que as meninas que jogam futebol, elas ainda têm uma carência ali, e muitas vezes é alimentar. E isso muda nutricional, né? Isso envolve em todo um tipo de performance. O tanto que você gasta tempo com o atleta, então a gente está com o atleta 24 horas por dia. Então, a gente realmente consegue moldar comportamentos e que no feminino, se você não tem esse acesso, você só vai ter sei lá, não sei quando, né? Então, eu acho que a quantidade de jogos, que para mim é a quantidade de treinos, a minutagem de treino, o sono, a qualidade do sono,
Gente, tudo isso, a formação, a Tô gente... precisando de qualidade de sono, viu, gente? Precisando. Então, e é muito ultimamente. importante, porque é a base, né? E a gente sabe que o esporte só se desenvolve se tiver uma base. Então, é tão importante essa base que Exatamente, vocês dão, exatamente, né? Tanto dessa questão nutricional, enfim, da base para o atleta subir, quanto a base técnica e tudo mais, né? A gente sabe que tudo isso é muito importante na formação Sim, do sim. jogador. Eu sempre admirei o futebol masculino e o futebol feminino, sempre. Eu sempre fui muito fã de jogadores, mas eu não entendia, não compreendia o que um jogador precisava passar para se tornar um jogador profissional. Hoje, o meu nível de admiração, é muito raro eu assistir um jogo e eu criticar um atleta. É muito raro. Porque eu falo, cara, pro cara já tá... Pra você estar sentado assistindo ele na televisão, você não tem noção do que ele já passou. Então, talvez não seja no nível que você gostaria ou fizesse as coisas da forma que você acha que é o perfeito naquele jogo de futebol, mas o que essa criança passou para chegar onde tá, cara, vocês não têm noção, cara. Não tem noção em termos de inteligência emocional, de se desconstruir, construir, de ter resiliência, de conviver o tempo todo com regras, de ser observado o tempo todo, de ter vários ambientes, empresário, família, colocando em cima de você, né, os interesses deles. É difícil. Você abre mão um pouco da sua infância e adolescência. Com certeza, né? com certeza. Desse sonho. Por isso que no Esfera isso é muito importante pra gente. A gente tenta ao máximo disseminar, dissipar isso que as pressões que não existem. As pressões elas não são verdadeiras. O menino ainda tem 14 anos e 15 anos. Então a gente tenta ao máximo tirar um pouco desse peso. Obviamente trazer atletas nos quais a gente tem um perfil que é muito do Esfera, das famílias que não vão criar ou vão ser distrações para os atletas. Empresários pra gente é muito importante. Tem que ter algum tipo de química com esses empresários no quais a gente tem confiança. Então... o ambiente no Esfera ele é muito leve. Ele é muito leve. Porque essas coisas assim que não são reais, o futebol mesmo, fazem parte do futebol, né? Mas que nesse momento não deveriam ser prioridade, a gente tenta ao máximo colocar muito lá longe. Sim, deixa o menino brincar, mesmo sabendo que a brincadeira é séria. Não E o futebol ele pode servir também como uma diversão, como um entretenimento, né? Sim, Para ele não sim. sentir tanto aquela pressão, aquela responsabilidade. Relação familiar. Como vocês fazem esse trabalho? Ah, perfeito. Então, o Esfera a gente tem uma aproximação muito meticulosa com as famílias. A gente realmente acredita que a forma que ele enxerga o futebol, os comportamentos dele fora de campo, que viram desempenho, vem de uma construção toda da infância, de uma criação e do convívio, da absorção de informações que esse atleta tem durante o dia. Então, a gente discute muito sobre os atletas, a gente tem várias avaliações, vários feedbacks, e durante todas as avaliações a gente tem todo um currículo familiar. Então, como que é a relação com os pais, se os pais estão presentes ou não estão, e não é do tipo, para deixar bem claro, quando a gente fala isso, não é para excluir o menino, é para entender o menino. Entende? A humanidade ela não é perfeita. Até quando a gente acredita que as pessoas são mais perfeitas, elas não são. O pai que dá muito conforto é um problema no futebol. O pai que não dá conforto nenhum é um problema no futebol. E aí essa ideia de entender o processo familiar só dá pra gente mais know-how, assim, estofo para tratar com o menino, exatamente. Agora, tem muito pai e mãe, tem pai e mãe de Miss, né? Tem muito isso no futebol, assim, que acaba atrapalhando. Eu ia falar justamente disso, porque é a hora que desgarra, né? E como é que é a mãe que, de repente, criou o filho, que muita mãe tem ele... Meu Desgarra queridinho, mais ou menos. O meu filho tem 15 anos, ele é meu bebê. Não é assim. Então eu te perguntei por isso. É o tesouro. Os pais devem se meter assim no trabalho direto. Não, a gente tem, cara, eu acho que se vocês soubessem dos níveis que a gente tem em termos do departamento psicossocial, a diretoria, o departamento de captação, que é muito perto do atleta quando é mais novo, até chegar pra gente da comissão técnica não chega quase nada. Quase nada, literalmente, quase nada. É a psicóloga que passa esses perrengues. Aí vem o departamento psicossocial, eles... Que bom que te filtra, não é da tua alçada. Não tem nada a ver comigo também, e né? eu, tipo assim, vai me atrapalhar, vai atrapalhar meu trabalho com a criança. Mas a gente tem... a gente sabe que da mesma forma que a gente está lá para educar e desconstruir e formar um atleta, a gente faz a mesma coisa com a família. O que a gente tenta fazer é muito diferente, né? A gente quer trazer a família para perto, mas não o suficiente para atrapalhar. Então, a gente tem mais reuniões com as famílias, tem mais feedback, tem tudo que vocês podem imaginar. E no final, depois de uns 6, 7 meses, a família já entendeu. Que é o que, caraca, é o melhor pro meu filho, é um lugar fantástico, ele tá feliz, ainda é competitivo, né? Ainda tem processos de dispensas ou não, mas é um lugar onde ele vai sair dali muito melhor. Então, chega um ponto que até as mamães que veem o filho como os tesouros, os bebês, chega um ponto que a gente
ela já confia muito mais. Então, e até nos processos familiares, a gente recomenda terapia, psicologia para a família, tudo que a gente puder para conseguir lidar com essa transição da família da forma mais sutil. Que legal esse trabalho, sério. E eu fico muito pensando, diferenciado. Bacana. no final tem esse feedback dos pais, assim, quando você tem um atleta de sucesso que, de repente, o que a Rê falou, é diferente a mãe falar do que uma treinadora falar, do que uma pessoa... Como que é depois dessa relação? Pô, valeu aquele puxão de orelha. E Foi não bom. só quando vira atleta, porque pode vir a ser jogador de futebol, mas pode não ser, mas eu acho que essa formação Isso. faz E lidar com a diferença frustração na também, vida, né? na vida dessa criaturinha como cidadão, né? Essa Eu coisa vi do uma esporte entrevista na sua, formação. eu acho que você fala sobre ensinar habilidades da vida. Isso, Para exatamente. chegar, né, nessa formação, porque pode dar certo como jogador ou não, mas aí ele já está encaminhado para ser um ser humano Exatamente. melhor, E a Mas pressão dele sobre ele mesmo também, Isso. né? que é o mais difícil. A diretriz do Esfera... Lidar com a de mim, frustração. não, é total sobre esse aspecto da vida. O Legal. futebol para o atleta são uns 90 minutos ou as 2 horas, sei lá, do treino. O resto é a vida do atleta. A gente realmente acredita que uma pessoa melhor vai ser um atleta melhor. E a gente não pensa assim, é o ídolo... Não, ele vai dentro do processo de vida dele, ele vai se tornar uma pessoa melhor e isso vai realmente impactar ele no campo e em todos os outros desafios que ele tiver. Então, a gente vai desenvolver pessoas melhores. Quando ele sair para outros clubes, ele vai impactar os clubes por ser uma pessoa boa. Isso é muito... Pra gente, isso é muito claro. A gente quer formar atletas que em qualquer lugar que esse atleta tiver, as pessoas vão estar impactadas pela presença deles. Isso pra gente é muito importante. E não é somente pelos dribles, pelos gols, pelo desempenho, pelo que essa pessoa soma. Às vezes vai ser no futebol, às vezes vai ser no futebol de alto nível, às vezes vai ser talvez um futuro treinador ou qualquer outra pessoa, um pai, entende? Talvez seja um próximo pai que vai ter uma mentalidade muito diferente em termos de formação, de vida e etc. Porque essa formação é pra vida, né? Exatamente. formação O pra vida. esporte, ele te traz essas ferramentas Exatamente. pra vida, na verdade. A Né? gente não é nada sem um esporte nessa vida, né? Desculpa. O esporte Enfim, salva vidas. salva. Salva. Não é por super nada, agente não. de transformação social, né? A gente tá falando aqui, eles me empurram a caixinha. Eu não sei porquê, sempre acaba na minha mão. Peraí, Sabe que eu assim, aquela preciso pessoa do disso, mal? uma indireta, As pessoas tipo, querem que eu seja a pessoa do mal falando nesse muito. programa, Preciso entendeu? Tamo falando manusear. muito, tá com pouco Você sabe que eu tenho um tempo. pouco de A gente já deve dificuldade. tá falando há 1h30 aqui, aí o Ai, faz me a mão entrega. da caixinha, tipo assim, ó, vai pra reta Não, final, mas aí a sabe? Renata pega a caixinha e me passa a caixinha. Ela não pega a caixinha e abre a caixinha. Então, tipo assim, eu sou o personagem que vai se criando. Sempre eu sou a pessoa ruim deste programa. Mas eu não sou tão ruim, tá, gente? Maravilhoso. Eu não sou a essa ruim, a pessoa tia ruim. da praça, eu tô A tia passando da batido. Gravaram a aí. minha risada ali, pareceu. Né, Cris? Cite uma Sempre. situação embaraçosa que você precisou mentir pra se safar. Ô, louco. Omitir, vai. Mentir é meio pesado, vai. Nossa, que Peraí, difícil. ela quer me dar a caixa, quer que eu faça a pergunta e agora quer passar a mão, passar pano. Passando me pano. lembraria de algo Passando desse pano. tipo. Não, eu tentei proteger ela, calma. Eu tentei. Isso é sororidade. Sororidade. Como é que é? Sororidade. Ah, entendi. A Ela gente manda é cheia vocês de sororidade curtirem, aqui assim, no Fala compartilhar, Maria. Né? No relógio, igual fantasia. Agora, eu achei essa pergunta tão específica, eu não lembraria de situações, Não, e eu mas acho que você é vai lembrar. importante... Nossa, eu menti demais pro meu pai pra sair com É isso que eu ia falar agora. Tô dormindo na Ah, mas casa na da minha adolescência, amiga. não, eu tô Quantas pensando em vezes? coisas Não, é isso que eu ia falar. menos Se antigas, vocês assim, soubessem, porque na espero que minha mãe não esteja assistindo, mas ela deve saber disso. O tanto que eu menti pra poder jogar bola. Ah, Meu Deus do céu. Muito bom. Não, por uma e boa ali, causa. nossa, não, eu menti O que você demais. falava? Não, mas a gente tinha... Mas porque ela não queria que você Não, jogasse? de jeito nenhum. Tá. Assim, mas é porque eu tinha um nível de vício do futebol que não era normal. É mesmo? Não era normal. Não Tipo era. como? Você acordava com a bola? É, tipo isso. Você se sumia e ela tinha que te buscar na rua. Não, ela só rezava, minha mãe era Pra desse, você só rezava voltar. e falava, espero que ela volte. Então, eu acho que eu tinha uma coisa que quando eu era mais nova, eu trabalhava numa escolinha que dava vários treinos na cidade. E era tipo assim, bar crawling, sabe? Que você não quer nunca parar, você Você ia quer em todos. seguir, eu ia em todos. E aí eu chegava... Que legal. Cara, eu queria ir em todos, então eu era 4 horas no um, aí eu ia com o treinador, ia 6 horas no outro, aí era pra ser só terça e quinta, mas eu dava uma mentirinha, e na quarta, na feira, no outro bairro, e ficava 2 vezes, e não queria nunca mais, então eu mentia bastante, nossa, e eu fazia isso muito sozinha, era muito preocupante, né? Era uma menina de 13, 14 anos que fazia tudo sozinha, então eu pegava ônibus, vinha sair correndo, seja lá o que for, tipo... Muito Pegar bom. carona, mentia bastante pra Um jogar beijo bola. vício, pra mãe né? da Nadma Não. aí, ó, guerreira. E um vício que
te levou aonde você tá. Mas a minha mãe até hoje fala, se você dependesse de mim, você não ia chegar onde você estava, não. Porque eu não ia ter paciência, eu não ia te ajudar. Não tem como alguém fazer a forma que você faz. Ela fala, o mérito é todo seu. Vai, tia da praça, tira. Ai, gente, pera. Calma. Tomara que tire um bem cabeludo, vai. Você tirou o laranja? Tomara que tire um bem cabeludo. Pode vir. Tô na fase do lilás. Ah. Qual foi o pior presente que você já recebeu? Ai. Eu torço pra um time, não vou falar. Mas desde mais fala. nova eu era, não vou falar, não vou falar. Fala. Mas desde mais nova eu era, tipo assim, que eu falei, um vício que não existia. Era a roupa de cama, o chapeuzinho, o chinelo, o biquíni, o top, o casaco da torcida, a mochila, Tudo era do clube. toalha, era tudo do clube. E todo mundo da minha família sabia que eu era a maluca desse clube. Eu tinha todas as coisinhas. Abra o Instagram e vamos Não vai buscar. achar. Não vai achar. Você Não não vai fala. achar, É de não vai Brasília achar. esse Não. teu Você não clube, fala. então, né? Se você é de Brasília, você sabe o que é. Porque de Brasília todo mundo torce pra esse time. Você é de Brasília, todo mundo sabe que eu nasci torcendo pra esse time. Eu entrava na escola, o porteiro me dava o caderno de esporte. Aqui, ó, Nádia, pra você ler. Eu ia, todo mundo sabia que eu era louca. Tá. Aí eu recebi uma prima minha, que era mais distante da família. E ela falou, caraca, já sei o que eu vou te dar. Eu sei que você é fanático de futebol, eu trouxe aqui pro seu time. Era tipo assim, do rival, mais rival do rival. Nossa. Eu olhei pra ela e falei assim, Não, Desavisada. realmente. Não. tipo Tá. assim, bizarro. Aí a O que gente você pode falar. fez na hora? Aí eu falei, Brincou de torta na cara, né? Vamos, toma aí, ó, valeu. não, eu falei, pô, legal. Aí eu lembrei que a minha amiga que torcia pra esse time era Aham. aniversário pra ela no mês que vem, eu ia lá. Eu falei assim, mas caraca. Aí você deu pra sua amiga. Dei pra minha amiga. Você falou, sem noção, sem noção. Ô, sem Bom que noção. Até hoje ela ri Bom, sobre isso. foi Até o hoje último presente. Não, tem Bom, tem vamos horrível, lá. terrível. Vocês pegaram que cor mesmo? Eu peguei lilás. Pegar uma cor diferente, pegar um rosinho. Rosa Oh, choque. bem menininha. Rosa choque. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Nossa. Eu tenho uma coisa, assim, eu já faço muitas coisas pela primeira vez, né? Porque a gente se coloca nos desafios. Mas tem coisa que você fez uma vez, não dá pra fazer de novo pela primeira Não, vez, né? aí, mas tem Que aí muita, já não, foi mas a tem muita primeira coisa. Já foi. Mas ultimamente Se tem... foi boa ou não, é outra história. Ultimamente tem acontecido muitas coisas. Corta, Nossa, produção. eu tô muito Alice hoje, gente. Vai. Ó, uma história boa essa. E eu contei, Boa. eu vou lembrar porque eu contei pros meus atletas semana passada. Quando eu fui jogar na Dinamarca profissional, o meu intuito muito mais jogar lá foi de arrecadar um tipo de dinheiro para eu fazer meu curso de treinador na Inglaterra. Então eu realmente estava buscando oportunidades de fazer dinheiro. Eu gostava muito do futebol, mas eu já não estava sabendo se era lá que eu me pertencia. E eu cheguei pro diretor de futebol e falei assim, eu vou jogar futebol, não tô ganhando tanto, né, mas o suficiente para eu passar esse mês na Inglaterra fazendo curso, só que eu preciso de mais dinheiro. Você tem alguma coisa para eu fazer e tal? E eu já tava dando treino pro feminino lá na base, porque eu queria continuar dando treino. Aí ele falou assim, pô, meu filho é dono de uma empresa de serviço, vê se você... O que você pode fazer? Então, com o filho dele, eu pintei a casa. Eu nunca tinha pintado uma casa na vida. E eu falei pra ele assim, moço, você tem certeza que você vai dar a sua casa na minha mão pra eu pintar? Ele, não, pode... Eu tirei graminha de sei lá, como é que chama, as praguinhas do negócio. Fiz várias coisas que eu nunca tinha feito na vida. E esse negócio de pintar a casa foi muito surreal, porque eu, lá em casa, minha irmã é artista, né? Ela é formada em artes. Eu não faço nada de artes, eu não sei fazer nada de artes. Então, eu tremia. Eu ficava assim, meu Deus, eu vou fez pintar uma a casa parede. abstrata. Não, tipo assim... Uma obra de arte eu na não casa do entendia cara. nada, pincel, nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu nunca tinha pintado nada na minha vida. Aí você joga no Google, como pintar uma parede? Tem que lixar. Como pintar... Não, teve que lixar. Não, e o mais bizarro é que ele me deu um cômodo de dentro, assim, num banheiro. Aí ele gostou, aí eu, meu Deus. E ele foi crescendo, assim, não, agora pinta aqui lá. Quando eu vi, eu tava pintando a casa toda. Eu pintei a casa toda, era uma casa de 2 andares. Eu pintei, eu subi no escadão, pintava, aí caía tinta em cima de tão mim. grande, né? Com Não, a pessoa dessa não. altura já tá... E eu, assim, mó orgulhosa, assim. Eu olhava e falava, meu Deus, ele vai mandar alguém pintar essa casa logo depois que eu sair, né? Mas, tipo, foi a primeira vez e eu lembro que foi muito impactante pra mim, porque eu nunca faria isso. Fiz por necessidade, amei. Pintaria minha casa hoje em dia? Provavelmente não. Mas... Mas foi uma experiência interessante. Mas eu uso isso pra falar com os atletas. Show. Você já pintou? Eu nunca pintei.
Eu já pintei o quarto do Gabriel. Eu nunca pintei. Mas assim, área externa nunca. Você não tem A área capacidade externa é mais nenhuma. complexo. Nossa, Nenhuma. Já bizarro. pintou? Na pandemia eu É tentei terapêutico. desenhar. É terapêutico. Então, não. Terapêutico. Pra quem faz muita coisa que pensa, Não, faz eu isso tenho a aqui, pra mínima quem só fica assim, ó. capacidade, eu ia me sujar Ah, é muito inteira, eu não tenho bonitinho. essa capacidade. Não, você pode descer, Ah, você isso se tudo suja, aconteceu. mas é legal. Isso mesmo tudo assim. aconteceu. Teve uma vez que caiu o balde todo de tinta em cima de mim, que eu falei, Vídeo cacetado. não, juro pra você. Eu tava descendo a escada e o negócio tava aqui, eu não sei o que eu fiz, eu me distraí, caiu. E eu pensando, assim, eu tinha um vanzinho bonitinho assim, e a esposa do cara tava assim, brincando ali. Sabe quando você pensa assim, tipo, como é que eu vou fazer pra isso desaparecer? Eu espero que eles não venham aqui em nenhum momento. Aí você vai, tipo, me limpando assim, limpa sapato, limpa chão, limpa... E aí, meu Deus, cara, desesperador. Mas foi... Muito Cara, foi bom. muito interessante, mas eu falo, pô, eu realmente corri atrás das coisas. Isso foi o dinheiro que eu fiz pra fazer o curso de treinador na Show. Inglaterra e tal. Ela vai tirar Ela vai- também? Enquanto você... Pra olha vocês uma responderem, perguntinha- né? Não, pra você, só você responde Não. aqui. Vem cá, enquanto você escolhe aí uma perguntinha, que tipo, você jogou em vários países, né? Joguei, em 3, eu diria. Quais as diferenças, assim, entre jogar nesses 3 lugares? Foi Dinamarca e Estados Inglaterra? Unidos. Não, Inglaterra não joguei, fui só treinadora. Estados Dinamarca, Unidos e Estados Brasil. Unidos. Ah, e Brasil. E aí, qual basicamente a diferença de jogar nesses 3 lugares? Nossa, ai, bastante coisa, né? Primeiro, vamos falar de coisa boa. O Brasil é o melhor lugar do mundo, gente. Ah. Brasil, a técnica do brasileiro, a paixão pelo futebol. É o país do Eu futebol pareço a ainda pra louca você? lá fora quando eu jogava, porque eu ficava gritando, rindo, driblando, comemorando, tipo assim, uma paixão que... A gente é mais Que é animada, diferente, né? que é diferente, se diverte no treino. O treino, pra mim, sempre foi a maior diversão da minha vida. Você Então, tá não fazendo o que interessa. você ama, afinal de Cara, contas, né? pra mim era, tipo, eu quero vir aqui, tem uma frase, né, do tipo assim, a bola sorri pro jogador que sorri, né? Eu era louca, então eu me sentia louca. Aqui eu sou a louquinha, mas essa parte do brasileiro pra mim é muito especial, a paixão. Na Dinamarca, eu gostei muito do nível de profissionalismo das atletas, assim, em termos de, cara, chegar, treinar, eu raramente observava algum tipo de dinâmica que girava em torno de fofoca, de não era realmente... Poxa, vamos fazer uma coisa legal aqui. Isso não era o maior foco. O que eu acho que vem do brasileiro, né? Da conversa, da resenha, da fofoca, que lá não tinha. Nos Estados Unidos, eu acho que a coisa mais legal foi o convívio familiar. Pra mim, isso foi muito mágico, assim, sabe? Que vem do futsal, tem, mas o futebol de campo não teve, nunca teve, agora tá tendo, né? Que é a aceitação da família, a família fazer parte do processo do futebol, de jogar, o famoso, né? Traz comida, traz papagaio, traz cachorro, traz e camisa. Tem isso muito forte pra eles. Então, eu acho que vou falar só de coisa boa de cada lugar. Nossa, não, mas foi legal. Pode ir... Não, tirou já. Já tirei, já. Tá. Aí eu vou perguntar também depois. Pode. Tá. Pra vocês responderem, né? Se você pudesse trocar de vida com alguém, com quem seria? Nossa. De algum jogador? Uma referência? Gente, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu amo a minha vida. Não posso nem... É difícil, Boa. né? Eu Pensar tô em trocar vivendo de coisa vida. tão legal na minha vida, cara. Eu vou pedir querer a vida dos outros. Não. E eu... Ah, não, por um dia, vai. A gente Por um fez dia. assim, ó, Tipo assim, é por um dia? hoje você vai viver a vida de fulano de tal. Vou te A falar Paola um negócio. Antonini A falou Paola, Beyoncé, que ela né? falou, eu Nossa, nível adoro de pressão cantar. que a Beyoncé tem. Adoro Ah, cantar, cantar, mas não vou tá bom. cantar nunca na vida. Tá. E ela é uma popstar, eu seria a Beyoncé por um dia, porque é Ó. inalcançável. Impossível. Ai, eu sei que deveria ser uma resposta muito, assim, glamour, né? Mas neste momento da minha vida, eu tô num nível de cansaço que se eu pudesse trocar de vida com alguém, seria do meu gato, Ronaldo. Sério, merece. Tá deitado. Palmas. Minha mãe já mandou foto, tá deitado na piscina, assim. Eu queria só a vida dele por um Ronaldo, dia. O nome do gato, Ronaldo. Ronaldo. Meu gato maravilhoso. Ronaldo vai fazer 11 anos, ele é o amor da minha vida. E Fenômeno? Às vezes, fenômeno. fenômeno Era pra ser o dele. Ronaldinho Gaúcho, aí de repente ia ele foi perguntar. crescendo, assim. Aí virou fenômeno. Aí, fenômeno, um beijo. Olha, nada a declarar. Não, mas eram os meus maiores ídolos, né? Quando eu era menor, Pô, tipo assim, eu Ronaldo, também. Ronaldinho, meu Deus, assim. Aí tipo, você botou o nome do gato de Ronaldo, vai uma Aí ele- personificação aí de que todos os aconteceu? Ronaldos no Ele seu era, gato. ele é americano. Aí quando a gente nasceu lá atrás, eu adotei ele assim, pequenininho. Aí, Ronaldo, Ronaldinho e tal. Aí ele foi crescendo, aí toda vez que eu ia explicar pras pessoas, mas é o Ronaldo, é o fenômeno, né? As pessoas já... Tipo, o gaúcho não é As pessoas são assim, né? terríveis. O gaúcho não é assim. Muito
boa, maravilhosa. É qualquer um deles. O Ronaldo, eu amo os dois. É craque, é ídolo, é fenômeno, é tudo, é mágica, é bruxo, é fenomenal. É isso aí. Os dois Ronaldos, né? Mas Então, o beleza. biotipo, a galera... A galera já tá indo pro lado ali. Muito bom. Depois você manda uma foto do seu O Ronaldo Ronaldo pra gente não ver. tá no fundo de tela. O Ronaldo, ele é Então meu ela maior trocaria de vida com o Ronaldo por um pra dia. descansar entendeu? um pouco, gente. Deitar, tomar um sol. Ficar respirar à toa um pouco. É, porque a vida tá engraçada. Você é um ser divino, que eu costumo falar que gatos são seres divinos. São. Eles são muito melhores que a gente. Ele é... Bom, Vai começar a briga. usando né, o gancho do cansaço, da loucura, da rotina do dia a dia, eu sei que você vai viajar todo Viajo mês, amanhã porque já. você faz um curso, um mestrado, né? Você está completando aí um mestrado no Instituto Johan Cruyff, né? Me Isso. conta um pouquinho, gestão de negócios, o que você faz lá? Futebol business, né? Onde é esse? Com parceria Espanha. com a na Barcelona, Espanha. na Espanha. Nossa, Então, que massa. há 10 meses abriu um processo seletivo de uma possível bolsa para mulheres, que aliás está aberto de novo, gente. Por favor, se inscrevam. Outras oportunidades de mulheres se capacitarem lá fora. E eu tive a honra de ganhar a bolsa integral para esse instituto. Entrei numa conversa com o clube, como é que isso ia acontecer, do tipo assim, ó, eu amo vocês, eu amo essa oportunidade, o que vai acontecer agora? E a gente conseguiu abraçar de uma forma que eu iria todo mês, fico uma semana, o clube me ajuda a catar com todos os custos, né, com alguns dos custos, e para mim foi um dos melhores e maiores investimentos que eu fiz na minha vida, assim. Eu estou entrando agora amanhã, viajo para a última viagem das 10, imagine, e apresento meu projeto final na quinta-feira que vem, e eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando, assim, sabem um pouquinho do quão difícil foi em termos das viagens, de fuso horário, de absorção de informação, de voltar para o clube e conseguir aplicar, conversar e refletir sobre tudo que está aprendendo. E claro, né, é uma experiência que é difícil assim, de explicar. Ir em vários clubes de futebol, ter palestras com pessoas que ou você ouvir falar e ter esse convívio até com os alunos. São, acho que 18 alunos, 16 nacionalidades diferentes. Torre de Babel. Literalmente. E aí você vai uma vez por mês e fica quanto tempo lá? Uma semana, sábado a semana. sábado. É E puxadinho? segunda-feira já pro treino. Sensacional. E os meninos se amarram, os meninos se amarram. Por isso que ela quer ser o gato Ronaldo, gente, entendeu? Chega É, uma tá hora da cansada. tarde. Muita não, eu quero- viagem. Não, e pra essa viagem final aqui, o projeto que eu Qual o decidi projeto fazer. que você fez? Ah, é muito bom. Pode Vamos falar contar? sobre isso. Pode? Eu estou muito feliz e muito orgulhosa. E mais feliz ainda de estar num momento na minha vida onde eu posso não só estudar sobre isso, falar sobre isso nesse momento, e também futuramente aplicar isso no clube, né? Então, o projeto praticamente, eles deram algumas opções pra gente. E um deles, a que eu escolhi, foi de usar os Objetivos de Desenvolvimento da ONU de sustentabilidade, né? Como uma forma de gestão no clube. Então, a gente tinha que escolher alguns dos 17. E eu escolhi igualdade de gênero. A minha ideia e proposta do projeto foi demonstrar que durante a formação de base, pelo que a gente explicou, né, o nível de impacto que você pode dar, o nível de influência que você pode dar num atleta, isso pode ser também em aspectos contra a violência contra a mulher. Então, é praticamente advogar que a presença da mulher nos clubes de base é o que vão auxiliar os atletas a entender sobre o respeito à mulher, entender sobre igualdade de gênero e que futuramente a gente não tenha mais jogadores brasileiros cometendo crimes contra mulheres. Então, essa é a ideia. Nossa, tô toda arrepiada. Gente, eu acho que você deveria encadernar essa tua obra Tá aqui, e mandar para todos os clubes. Tá aqui, aliás, É, eu já porque- tenho uma primeira reunião hoje sobre isso. Deixa eu te Então, falar, essa manda pra todo mundo inclusão, isso aí. Então, mas a Essa ideia inclusão é da mulher. literalmente sobre isso. Então, o Esfera, quando eu apresentei para o Esfera já tá indo nessa vertente, né? Então, e a gente já tinha muita vontade. E você já entra no Esfera com esse projeto? Não, eu agora. Esse é o de Esse agora, é o meu, eu da- fiz. do Eu fiz uns mestrado. 2 meses, é o meu. Eu acho que eles tinham vontade de ter o mundo dentro do Esfera para que o atleta fosse uma pessoa melhor, mas a gente tinha vontade também de ter algo mais protocolado, um processo mais estruturado. E eu, junto com a diretora de Cultura e Pessoas, que Larissa ali, maravilhosa, a gente tem conversado muito sobre isso. E a gente não sabia, dentro da demanda do clube, a gente não sabia exatamente como ia fazer. Então, praticamente, eu desenvolvi isso, que primeiro, transformar o clube num ambiente seguro para a mulher. Então, a primeira intervenção são com os profissionais, deles entender estereótipos de gênero, entender quais são tipos de preconceitos recreativos, né, microassédio, microabuso, saber reconhecer tudo isso. É um manual, É praticamente. um manual. E depois ir para os jogadores. Então, uma vez que a gente consiga educar os profissionais, a gente vai para os jogadores e demonstra realmente de uma forma
bem pautada, sabendo da vida deles, que alguns deles são novos e outros são mais velhos, como que passo a passo a gente demonstra sobre inteligência emocional em relação aos seus desejos, sobre como o futebol ele desenvolve habilidades que às vezes são discordantes de habilidades de vida social, do tipo assim, futebol, o que eu grito para os... Grito, né? Eu falo, tá? O que eu falo com os meus atletas, o que a gente propõe muito é extrema agressividade, extrema dominância, não aceitar não como resposta, que é o que dentro de um jogo, tipo, o nível de resiliência, o nível de união do grupo, que não interessa o que dá de errado, é todo mundo junto. Esses comportamentos, quando a gente vai para a vida social, são comportamentos também que correlacionam com violência contra a mulher. Então, como que a gente consegue fazer esse discernimento de ter isso no campo, mas também reconhecer que também o que você está sendo propenciado, né, está tendo muito prática, é o que também influencia o seu cérebro de chegar numa balada, seja lá o que for, e não aceitar um não, e de ter um ambiente que nem teve, né, de um estupro coletivo e ninguém falar isso aqui não é ok, entende? Tipo, omitir, deixar, vamos, né? Vamos e deixa pra lá, porque a gente é broderagem aqui. Que a gente se protege. Aqui a gente se protege porque são comportamentos que o futebol exerce. Então, é praticamente falar muito sobre isso. E também falar sobre a cultura, né, do estupro, como que a gente enxerga a vítima. E também falar sobre a carreira deles. Eu acho que é educar sobre tudo isso e também valorizar a carreira deles. Do tipo, cara, tem essas dinâmicas da sua carreira que é importante você saber e você precisa estar mais preparado para essas dinâmicas. E o quão é importante o seu sonho. São coisas que podem não só acabar com a vida de alguém, e também acabar com o seu sonho. Eu acho que muitas vezes a gente pergunta para os atletas, eles sempre colocam, não, vai acabar com a minha carreira. Não, acaba com a vida de outra pessoa. Então, a proposta toda gira em torno disso. Então, deveria ser implementado nos clubes formadores, principalmente porque dentro dos clubes formadores a parte social é um pilar, e a gente esquece da parte da mulher como um pilar social. E depois, eventualmente, nacionalmente, internacionalmente... Em todos os clubes. Genial esse E uma trabalho. mulher dentro de um clube é uma inclusão, né, no dia a dia ali, para esclarecer também, Exatamente. né? É uma oportunidade figura prática, da mulher te dá a oportunidade também de você entender mais o universo. E é um trabalho de educação. Educação. A gente sabe que as coisas não mudam se não tiver educação. O Então, futuro do mundo é educação. A gente preocupar em sempre estar educando e conscientizando as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas elas agem por impulsos, por coisas que elas já têm dentro delas, por padrões de e quando a gente repetição. educa e chega nelas e fala, pode ser diferente, Isso. a partir de agora a gente pode fazer assim, você pode se sentir melhor dessa forma, a gente muda a concepção e pode construir um mundo melhor de verdade. E a gente não entende que o futebol, em termos de negócios, é um que tem menor, em termos de igualdade de gênero, menor, e o atleta é um que tem tem maior chance de ele ter algum tipo de violência contra a mulher, por conta desses comportamentos. E claro, né? Claro, o ambiente que é cercado no futebol hoje em dia, ele fortalece esses comportamentos. Então, para mim, é muito importante não só ter mulheres, mas ter mulheres em posição de liderança dentro de campo, fora de campo, de alguma forma que essas mulheres não estão no clube para servir ou cuidar dos atletas, e sim para orientar, ajudar e também ter uma tomada de decisão na vida desses atletas. Né? E a vida é decisão todo dia, né? A gente faz decisões. E às vezes esses meninos muito cedo, você pedir para um menino tomar uma decisão que é tão impactante na vida dele, né? Ele precisa ter um amadurecimento e precisa ter pessoas que confiem ali do lado. E um clube que pense no processo, não tipo, quanto que eu vou ganhar nesse cara só nesse momento aqui, né? E Perfeito. pensar no o que a gente falava ali enquanto a gente se arrumava. Além de atletas, a gente tem... Antes de atletas, nós temos seres humanos. Sim. cidadãos, né? É importante a gente lembrar disso. Inclusão de mulheres no esporte, no futebol, mais especificamente falando. Hoje a gente tem a Leila como presidente do Palmeiras e eu acho que ela tem uma representatividade gigantesca, né? E eu acredito muito que a Leila um dia vá ser, de repente, presidente da CBF. Eu não sei, eu sinto que ela tem essa vontade, pode ser um chute meu. De qualquer forma, seleção brasileira, uma mulher técnica, até no masculino, né? No feminino a gente sabe que existe, né? Mas no masculino você consegue enxergar isso algum dia, em algum momento? Eu acho que em algumas oportunidades, sim. Antes de a gente até pensar como treinadora, eu acho que cabem mulheres na comissão técnica. Como auxiliar, como preparadora física, como fisiologista. Eu acho que antes da gente até ir como treinador ou treinadora, tem vários outros lugares que as mulheres podem estar, podem pertencer.
Pode acontecer? Claro que pode. Eu acho que a ideia de inclusão e diversidade é você entender que tem uma gama de talentos que quando você só olha para um lado, você está perdendo os outros talentos. Então, quando uma instituição, né, que nem a CBF, entender que existem muitas mulheres capacitadas que podem trabalhar em qualquer função, é o melhor para a instituição e não só do que, né, dos medos que são, sei lá, mudança dos tabus. cultural que a gente precisa fazer, né, demais. Que é o mais difícil, porque é enraizado, né? Tudo é muito enraizado. E por mais que ela tenha um currículo gigante, super capacitada, às vezes, né? Não, Um Mas homem entra por questões estruturais, então é isso que a gente, com a educação, tem que mudar, né? Existe muita gente boa no futebol, mas também existe muita gente ruim. Isso que eu tento Independentemente explicar do gênero, né? Isso que eu tento explicar para as pessoas, assim. Eu acho que o meu maior receio quando a gente fala sobre gênero é as pessoas pensarem que só pode contratar a mulher que já está super capacitada e tira a responsabilidade do clube de capacitar essa mulher. E eu falo muito para as pessoas, pô, mas aquela treinadora, sei lá, que ela não é boa. E eu falei, dá para falar uns 15 que eu trabalhei de homem que também não é bom. E o que a gente vai falar aqui? E aí se abre esse precedente para capacitar, né? Exatamente. É aí que a gente vê Então, eu acho que eu não sou a exceção. diferença de gênero. Eu não sou exceção de ser a única mulher que pode trabalhar num clube de formação, de jeito nenhum. Como também eu acredito que existem outras mulheres que têm a vontade de trabalhar, mas o ambiente não tem a mesma paciência que teria com o homem. A gente fala muito sobre isso, né? Tipo, o homem, ele entra no ambiente de trabalho, no futebol nesse caso, ele tem que fazer uma puta de uma merda pra ele perder o respeito. Ele tem que literalmente fazer assim, cara, que... Entende? A mulher não. A mulher, ela já entra num aspecto onde ela não tem respeito. Pisando em ovos já. E aí ela tem que fazer um puta do programa, trabalho. a gente já começava a falar mal de um tanto de treinador, viu, gente? Inclusive. Não. E aí... Eu não falo mal de treinador, eu não falo mal de treinador. Nem de jogador, já falei. Não, mas é verdade, a gente Mas eu pisa em digo, tipo ovos assim, e é a de gente tem que gosto, provar E mais tem que provar demais um que milhão aí de vezes a mais gente do que ganha homens. respeito. Aí a gente ganha respeito. Aí se você falha em 2 passos, a galera aí, ó. Mulher, tinha que ser Não, mulher. mas eu digo Mas assim, esse é o- de esse poder é o- Vou de te falar, escolha. isso não é só no meio do futebol, É em mas todo lugar, mas no esse- futebol Eu posso gostar de uma bem pessoa que concentrado. ela não gosta, que fulano, eu prefiro o trabalho de fulano, eu prefiro o trabalho de Sim, ciclano. normal. E isso vira... Quando vira uma mulher, talvez isso é mais pesado. Quando uma pessoa não gosta, já se cria um ambiente desfavorável para aquela aquela mulher mulher. talvez ser minada Não, e outra? e não ter esse debate de tipo, eu não gosto. Ah, mas eu gosto, ele foi bom no meu time. Ah, não, no meu time ele não foi. Não foi. não, também. Aquela mulher já vira uma coisa generalizada de que não tem, é o que se diz, a paciência e talvez alguém que tenha peito de falar, não, mas eu gosto dela. Eu Vou acho que Não bancar. existe um cara que Isso, banque um isso. outro cara. São 2 coisas, né? Uma, se a mulher erra, não é a Nájima que errou, a mulher é ruim. É a isso mulher aí, no mundo, é isso aí, é isso aí. lá do Japão, é ruim porque a Nájima... É a mulher não no volante, sabe, né? Tipo isso, a mulher no Mulher não dá pra essas coisas. A outra coisa é que eu acho que a gente tem pouco discernimento de entender que, às vezes, o ambiente para aquele profissional, tanto masculino como feminino, mas tanto para mulher quanto homem, mas principalmente para mulher, às vezes não é favorável para ela trabalhar. Aí você fala, não deu certo lá, mas vamos falar primeiro do ambiente. Que é super tóxico. Como é que era? Vamos só não é falar legal pra como que é. ninguém. Aí traz pra cá e vamos ver se aqui é igual ou se lá foi igual. Exato. E como é que foi a evolução do profissional de acordo com as oportunidades. Eu acho que já é minado na primeira oportunidade. E aí já ficou, essa discussão é chata, né? Deixa pra lá porque é muito chato. Ninguém aguenta mais falar sobre isso, né? E aí a gente precisa sempre trazer em voga que é importante sim. Sim. Que a você ia gente vê falar? que é estrutural. Não, eu ia final perguntar das o tempo, porque aí eu emendo uma pergunta e eu tomo bronca, porque eu sou um pouco... Não sei, a gente tá com tempo. Dá, Tá com pode? tempo. Então, são Esfera Futebol Clube, o clube que você trabalha, sub-14 ou sub-20, né? Categorias de base. E você sabia que foi o time, a equipe, que eliminou o seu Galo na última copinha? Eu fiz o jogo. Me dá um negócio aí, vai. Cadê a risadinha? Tem que ter Pera. aquela risadinha. Ai, gente, eu tava trabalhando na Daqui que eu copinha. vou Você aquela fez o risada. jogo? A maquiavélica. Não, e Cadê aí, a a maquiavélica? pergunta que eu vou fazer é até onde o Esfera quer chegar? Qual é o objetivo? Essa é sinistra. Mas o Izep joga bem, não joga? Ela até engoliu. Mas Não, eu nem falou nada. já falei, eu tenho muita admiração pelos jogadores. O menino chegou na copinha, tá conseguindo performar. Cara, imagine os últimos 6 anos que ele teve que viver nesse grande desafio que é o futebol de base no Brasil, que é mais desfavorável do que favorável. Vai até mandar um beijo pro Léo Silva, que zagueiraço do meu clube Atlético Mineiro, que tá ali trabalhando na base do Atlético também, Mandar ajudando um ele. beijo pro atacante que fez o gol no... Ah, Foi o João Vitor, atacante. Ai, gente. Outro time dela!
Esferinha, maravilhoso, que dia lindo. O peso disso. Fala aí, freguês. Não, você sabe que a gente tem isso, Enfim, né? Esfera como maior diz de a mim. Galo, né? Vocês vão ter que me engolir, realmente. Desculpa, amiga. Ah, eu tô só pela zoeira, tá, galera? Não Eu é nada tenho pessoal com o certeza Galo. que a Renata, antes desse programa, ela fez uma pesquisa só pra guardar esse momento. Só pra te Ela cornetar, com queria, ela certeza. ficou guardando o Eu programa nem sabia inteiro. desse detalhe. tá Só vendo? que aí, meus produtores aqui, nem pra me dar aquela e a antes gente do não, eu programa, pensei, pra a eu me resenha- preparar, pra eu muito ficar pelo matutando a contrário. resposta. A resenha é aqui. boa, a resenha Quer saber é o lado boa. bom? O lado bom que foi a primeira copinha do Esfera. A gente foi contra o Atlético Mineiro. Ah. E a gente tinha uma média foi de uma história idade de linda, foi uma história 16,3, alguma coisa assim, com 4, 3 anos abaixo. E que momento especial pro clube. Foi lindo. Infelizmente foi em cima do seu Galo, mas ficou mais legal em cima do Galo, não vou nem mentir. Eu adoro o Atlético, eu adoro os clubes do Brasil. Mas foi um momento Foi muito especial. E pro- foi pro- notícia no Foi notícia. no Brasil inteiro. E foi notícia, ó, falou sobre o departamento de psicologia nosso por conta disso, que é liderado por mulher. Ah, que legal. Não, legal demais. que Aliás, botou no holofote a gente o tocou, eu Esferinha, tô que tem chata, eu tô uma fazendo gestão muita muito pergunta. bacana. Não, vai. É porque ela falou Essa pergunta você podia ter pulado só. Não, você falou em psicologia. mas eu fiquei essa foi sabendo pra que você teve uma você. conversa com a psicóloga do Atlético de Madrid, nessas Sim, não, suas idas pra Espanha. Algumas visitas, né, nos clubes, a gente, durante esse mestrado, a gente faz alguns meses, mês sim, mês não, a gente vai para algum lugar e visitar clube. Mês retrasado foi na Inglaterra e em janeiro foi nos Países Bascos e eu fui para Madrid para visitar e tive a chance de visitar o Atlético de Madrid, a base. Foi maravilhoso. E por acaso eu sentei do lado da psicóloga, que foi, nossa, super atenciosa. O inglês dela não tão bom, meu espanhol também não, então... E como é que vocês se comunicaram? A vida, O né? inglês dela não é bom, o espanhol dela não é bom. Mas, como é olha, que mas conversa? o que eu quero chamar a atenção dessa conversa foi... A gente está falando de Atlético de Madrid que faz inúmeras ações assim para se tornar uma potência mundial. E ela me falou que eles têm 2 psicólogos. Um, que era ela, que ficava no dormitório dos atletas, e outro, não sei se era tipo uma estagiária. Que Dormitório. flutua, tem tipo um alojamento, né? Tá. Na escola, chama escola, que é onde eles estudam, mas a gente tem, isso é o Atlético de Madrid com, tipo, puta de uma estrutura, sub-14, sub-20, uma psicóloga que fica no dormitório, outro que é tipo um estagiário que flutua, e desculpa se eu estiver incorreta nessa informação, mas eu lembro desse um. A gente tem 3. Então, praticamente um por cada categoria no clube. A psicologia, pra gente, ela é integrada na comissão técnica. Vai para o campo, faz as intervenções individuais, faz intervenções familiares, faz trabalhos de habilidades sociais, participa dos feedbacks, tem peso na aprovação dos atletas. Se o departamento de psicossocial barrar um atleta, esse atleta não entra. Não entra no clube. Muito bom. É muito interessante. Super Não, é bom. maravilhoso. É muito maravilhoso, importante, maravilhoso. realmente, de fato. Eu isso. tenho uma outra, pode? Vai. Não, é uma questão recente que aconteceu, eu não sei se você sabe, se você não souber, tudo bem também, sobre um garoto do Corinthians de 10 anos, o Lucas Flora, né, que estaria indo para o Palmeiras, e aí rolou a polêmica na questão do aliciamento, porque é um garoto de 10 anos, Sim. né, a família que cuida da carreira dele, mas existe um empresário. Como é que você vê, que palavra que eu posso usar? Essa disputa, né, por uma criança de 10 anos, que é uma criança. Mas com 10 anos já dá pra saber se joga bem, né? Mas é exatamente por isso que essa briga existe, Tem né? muito atleta bom que não vira por conta disso. Eu acho que tem a muito... questão psicológica todinha envolvida também. Demais, então... Desculpa. São 2 clubes gigantes, os rivais, e aí isso trouxe à tona uma série de questões. Que é muito E pior. virou uma discussão. E é Uma muito pressão. pior do que parece. A família, né? Porque o que mostrou é muito pior. Assim, eu acho que a gente viu o escândalo. O grosso, O né? recorte ali do que foi. Não, é muito pior. Bom, o que eu posso falar é que... Bom, eu não fui um atleta que passou por isso quando era menor e não participei de dinâmicas dessa com atletas. E meu primeiro convívio com o futebol de base no futebol masculino no Brasil foi com o Esfera. E o Esfera vai para outro lado, entende? Então, a gente comenta no clube, a gente fala, mas é algo que não... que a gente não participa. A gente quase olha e fala assim, nossa... Que merda, né? Que merda pro menino, que merda pra instituição. Que situação ruim, né? Que situação... Tipo assim, que merda pro menino, que merda pra família, que merda pra instituição, que quando isso sai, o que acontece? Os atletas que estão dentro começam a falar, os empresários começam a cobrar, do tipo, você tá pagando 15 mil pro menino? E por que você tá pagando 2 pra mim? E viram uma coisa assim que é surreal. Eu acredito que o clube, quando eles acreditam que ali vai ter, né, um investimento, um ativo muito grande pro clube, que eles
vão ter ferramentas diferentes para conseguir atrair esse ativo, essa criança. Mas para a gente, para a esfera, a gente meio que não acredita nisso. A gente tenta vir encontrar esses atletas, conversar com a família, ter bons empresários, onde esses ambientes não vão ser tão... não vão ser distrações tão plausíveis, assim. Eu acho que... eu não tento nem entender direito, porque não é um mundo que eu quero fazer parte, assim, porque não são famílias que a gente quer atrair, não são a habilidade da criança, com certeza, mas quantas crianças muito habilidosas não conseguiram chegar em níveis profissionais porque tem toda essa confusão envolvida, né? E você não sabe, uma coisa que eu posso falar, sub-14, momento de maturação do atleta, você não sabe o que essa criança, a criatura que ele vai se transformar depois que matura. E você não sabe, vira muito, é verdade. Meu filho com 10 anos era super extrovertido, com 15 ele virou um tímido músico. Virou outra pessoa. Então, assim, realmente, você tem total razão. Como criar um adolescente com você? O processo de maturação, esse processo de maturação, ele é muito incerto. A gente brinca que a gente faz habilidade futurista, né? A gente começa a especular. Futurologia. Começa a especular, mas a gente não sabe. Tem algumas características físicas que você fala, putz, processo de maturação não. Cara, você não sabe. A adolescência para o atleta, o 14, 15, 16 anos, é uma transformação. O meu filho adorava futebol antes de ser adolescente. Agora ele não quer mais saber de futebol. Você não tem como prever um negócio desse. Jogou no São Paulo, inclusive, jogava bem. Imagina ser um menino de alta performance que, de repente, tem um investidor em cima dele. Pois é. E, de repente, não quer mais saber. Porque, eu tô achando um saco, eu não quero mais. E talvez pareça interessante, mas talvez o menino, assim, eu espero de verdade que esse atleta, ele encontre no futebol um lugar muito feliz para ele e que ele consiga ter passar por cima e usar como uma profissão e uma ferramenta social, de impacto social positivo. Mas a verdade é que esse tipo de comportamento é o que faz o atleta não ver o futebol como um esporte com prazer, né? Que na hora do jogo começa a ter medo de errar, começa a ter medo de acertar, a empresária e leva para um clube que não vai ter oportunidade de jogar, mas vai ganhar muito. E aí o planejamento de carreira do atleta, novamente, espero que isso não aconteça com ele, ele fica distorcido do que é importante. Sim, é o sistema embaçando toda essa noção aí de realidade que ele... Exatamente. Que ele estava, talvez, pensando que era de uma forma e é de outra, né? Sim. Agora, eu queria fazer umas perguntas meio para botar, assim, na lenha na fogueira. Porque ela é técnica, vai tá né? Acabando já assim, o dos técnicos do futebol masculino do Brasil, dos times do Brasil. Qual que você curte mais, assim? Bom, não tem como eu não falar do Diniz, né? Porque eu acho que pergunta massa, gente. Vocês têm curiosidade Lógico, de saber? Mas não eu do achei Diniz, que você ia perguntar outra coisa. Eu acho que assim, tem umas coisas que são muito interessantes. Eu tenho discutido isso muito com os outros membros da comissão técnica. O Diniz e a comissão dele, eu realmente acredito que eles tentam fazer uma coisa bem diferente, assim, que vai um pouco dos valores que eu tenho como treinador. Então, querendo ou não, é uma comissão também que eu tenho algum tipo de abertura, que eu converso, tento entender um pouco da dinâmica, como é que eles lidam em ter esses valores, ter, né, essas convicções e ainda lidar com o caos que é o futebol brasileiro, né? E também tem trabalhos nos quais eu não estou próxima, que eu não tenho a mínima ideia, e que eu admiro, tentando entender como é que, por exemplo, do Dorival, como é que você passa por esses times, consegue ter sucesso, e não só o sucesso, o nível de respeito e admiração que os jogadores têm com você. Eu adoraria, assim, participar de um período de treinamento com a comissão dele para entender como é o que é negociável e inegociável, como é que eles orientam o trabalho dele, porque é muito interessante. Ele sair de alguns clubes e entrar em certos clubes, conseguir ter um impacto positivo nos clubes que ele tem, conseguir levantar troféu, mesmo, assim, eu sei que e não é só uma pessoa, né, é uma comissão toda, né, e saber quais membros das comissões, as habilidades de cada um para que eles tenham tanto respeito e sucesso. E eu não estou falando das derrotas, das polêmicas, não. Eu estou falando de sobreviver às derrotas e às polêmicas. Em relacionamento, principalmente. Exatamente. E fazer o jogador vestir a tua camisa ali. Né? Pois é. Eu acho que ele, dentro do que eu acompanhei, assim, quando a gente vê nas imagens, assim, a forma que os atletas se comportam perto da comissão dele, é algo que você fala, o futebol deveria ser sobre isso, entende? Não é sobre quando entra aquelas polêmicas sem noção. Sair de clubes da forma que ele saiu, que às vezes foi tranquila, como o do São Paulo, às vezes não foi, como a do Flamengo,
E você ainda vê que os atletas, independente da polêmica, da dinâmica negativa, os atletas admiram E a o volta por profissional. cima, que foi a carreira dele, né? Não, O aquilo mundo foi não gira, meus arco amigos. dramático, O que mundo trajetória capota. O mundo capota. Essa é a história de Dorival. Jogador derruba técnico? Derruba. Mas não, Pra fazer populão como isso é fato. depende do lugar. Mas eu acredito que o clube onde o jogador derruba técnico é um clube com os valores e a cultura muito fraca. Eu acredito, mas derruba. Derruba porque o clube ele já não sabe o que quer. Ou trouxe a pessoa errada, ou deu um poder para um jogador que não deveria, entendeu? Então, os valores, o planejamento, até onde, como, a compreensão dos resultados, a compreensão eu acho que isso fica de uma forma tão feia, tão... como é que fala? Sensível, ao ponto de os jogadores chegar ao ponto de falar, não quer, vamos fazer, e que não deveria, né? Eu acho que o clube, antes do jogador querer derrubar um treinador, o clube já deveria ter o discernimento de saber se aquilo é bom ou ruim, né? Fica evidente que deu algum problema ali no processo, né? Tem um erro de processo ali. Mas no time de base não, tá? Meus jogadores você tá não me derrubem! Você tá Mesmo porque a base é tudo, né, gente? E vem Os cá, já que jogadores falamos de maravilhosos. Dorival, e seleção brasileira? Como você está enxergando a seleção brasileira, Ai, assim? meu Deus! Eu só tô fazendo pergunta boa no final agora. Um grande desafio, né? Eu acho que esse é o ponto. A seleção agora é um grande, enorme desafio, porque são perfis completamente diferentes nas últimas gerações, com atletas que estão tendo... Novamente, né? A gente está voltando a ter atletas com grandes impactos nos seus clubes, mas não com tanta performance na seleção, e eu acho que vai demorar um ponto para ter essa química ali dos atletas. E um setor da seleção com muita vitória, com muito sucesso, com muito glamour, outro setor não tanto. Então, jogadores com grande liderança fora de campo, mas que às vezes diverge dentro, ou que dentro de campo tá faltando essa liderança e falta um refino, eu não sei, eu acho que vai ser uma nova geração de atletas que talvez foram treinados melhores, têm uma carreira melhor, um planejamento de carreira melhor, mas vai demorar. Eu acho que é uma reformulação da nossa seleção. Fica muito triste, né, que a gente não foi para as Olimpíadas. É muito difícil, assim, mas quando a gente pensa na próxima Copa do Mundo... Mas isso é muito reflexo também dos últimos anos aí, de seleção, de gestão e tudo mais, né? Exatamente. E esse é o problema, né? Eu acho que a CBF, ela faz coisas muito legais, muito bonitas, mas infelizmente o nível de polêmica e de distrações que está tendo na instituição, querendo ou não, isso afeta o trabalho da comissão, afeta o trabalho dos atletas, afeta dentro de campo, não tem como. Total. E a gente acha que o brasileiro é o que vai dar a volta por cima, sempre. Não vai dar a volta por cima. Só no talento. A conta chega. Foi-se o tempo. A conta Não, chega, tá bom, não tem gente. como, né? Chega. É isso. Olha, uma salva de palmas, viu? Pode falar a palavra que eu mais Que usei grata quando ela surpresa. falava. Cara, que legal. Não, legal demais, foi muito interessante. legal. Você é uma Obrigada. figura muito bacana, Boa sorte, assim. sucesso. Ah, São Paulo, pra Parabéns, todos, viu? Pra todos E nós. olha, esse teu mestrado, Gente, ela quer sério, ir você pra tem que comissão divulgar do pro mundo. Dorival. Vocês que vão me ajudar a divulgar. Vamos, Alô, a gente CBF, ajuda. né? Fazer um estágio na Esse comissão. trabalho dela de mestrado, ele tem que ser divulgado. Distribuído. Tira Tira, para todo não o usa mais futebol isso, né? Fala, brasileiro. tira muito xerox, envia. Não usa mais A gente xerox, vai né, fazer velho essa da pra praça? começar. Não tem Manda mais pra filha do xerox. Dorival. Não tem mais xerox, né, velho da praça? Xerox, tu é muito... Não vai não. Agora é deu fácil uma e-mail, ideia da dá praça. e-mail, é isso que eu falei. Do mimeógrafo. É. Nossa, agora Não, eu fui aquele mais longe rostinho, ainda. nossa. Lembra do mimeógrafo que tinha aquele cheiro de álcool? Ah, depois Era da prova? maravilhoso, eu Sim, adorava. isso é da nossa época. Assim. Mimeógrafo? Aquela Era folhinha um negócio roxa, gente. Que deixava... Eu sou canhota, eu borrava tudo. Pra mim é assim. carbono aquilo. É, tipo isso. Mas você saía Mas do era a salinha do mimeógrafo. mimeógrafo, você buscava as provas. Às vezes a professora pedia pra você buscar a prova da semana É, lá seguinte, no aí você ia lá e mimeógrafo. falava, nossa, Gente, a prova eu da nunca ouvi semana. falar nessa palavra. Ai, gente, a galera da geração Eu Z também também não, não. então deixa quieto. Era papel de carbono. Eu tenho a sua idade, caramba. Mas é, você é esquecida, tá Então, vendo? é isso, esquecida. Maravilhoso papo. Muito Obrigada, obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte. Cara, você já é sucesso. A A gente gente é espera ver juntas. essa copinha ano que vem e tal, mas sem ser em cima do Galo, né, por favor? Pode ser em cima do Inter, não tem problema. Pode ser em Ó, cima do- seu trabalho é tão admirável. Ah, que merece bom. todo Ai, mundo. nossa, Isso é verdade, Cima. todos viram Ela fez fãs assim do comigo, Esfera. ó. Fãs do Esfera. Agora.
Não, que eu falei, não pode ganhar do Galo, você não pode ganhar do Inter, do porque o Inter seu trabalho é pode, incrível gente. e tal. Aquela pessoa super harmônica. Obrigada. Evolução. Da brincadeiras Pessoa à evoluída. parte. Deus sabe dessa evolução. Muito bom. Muito Valeu. obrigada, seja bem-vinda. As portas do Fala Maria estão sempre abertas. Com né? certeza. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, adorei o papo, de verdade. E uma das coisas mais legais é que eu amo sentar e conversar ao lado de mulheres que inspiram e que são referência. Obrigada e parabéns por todo o trabalho e por colocar isso aqui uma plataforma de conseguir trazer mais mulheres à tona. E da próxima vez você traz o Ronaldo. Ai, meu Por Deus, favor. tô com saudade. Ronaldo Gato, viu, gente? Ronaldo o Gato. E não é porque o Ronaldo... Ih, já complicou tudo. Bora, Beijo. tchau. Tchau.